Nação Santista, e aí sejam muito bem-vindos ao canal Baiano Santista. Eu me chamo Raí, hoje vou falar sobre um feeling meu, que na verdade é uma opinião própria, mas talvez vocês concordem, que é a má vontade dos veículos de notícias e principalmente dos veículos de transmissão e dos comentaristas brasileiros a respeito do Santos. A má vontade que tem em relação ao Santos. Não sei se você já se deparou com isso, mas para o Santos ser elogiado, o Santos precisa jogar bem mais que os outros adversários, bem mais. Um exemplo, vou citar aqui como exemplo, mas por exemplo, se o Corinthians, vamos supor, se o Corinthians jogar 6%, tem de 0 a 10, né? Vamos supor, de 0 a 10 uma nota de jogo. Se o Corinthians jogar 6, os comentaristas já enaltecem, fala aí que o Corinthians jogou bem, jogou 6. Para o Santos receber os mesmos elogios que o Corinthians recebeu jogando 6, o Santos tem que jogar 8 de 10. Para receber o mesmo elogio que o Corinthians recebeu jogando 6. E isso acontece com vários dos times sem ser Corinthians. Isso acontece com o Palmeiras, com o Flamengo, até com o Botafogo, com o Internacional, com outros times. Para o Santos ser elogiado na mesma proporção dos outros times, o Santos tem que se superar bem mais, tem que jogar bem mais, tem que surpreender bem mais. Vocês podem perceber que, por exemplo, o Santos pode estar vindo bem. É difícil naqueles tier list colocar o Santos como favorito para alguma coisa. O Santos nunca é favorito. Mesmo com a chegada do Neymar, mesmo assim, muitos veículos não davam a devida importância ao Santos. Não acreditavam no Santos. Lógico que tudo no seu devido lugar. Também não é que o Neymar chegou que o Santos virou o Real Madrid. Não, também não é assim. Mas isso não é só de agora. Isso vem ao longo do tempo. Desde que eu acompanho o futebol, é assim. É uma má vontade tremenda com o Santos. Isso em todos os aspectos. Na questão das emissoras de transmitir jogo do Santos, de passar na TV aberta. É a questão dos comentaristas com o Santos. O Santos tem que ser melhor sempre para ser elogiado. Porque se o Santos jogar o mesmo nível dos outros adversários, o Santos não vai ser elogiado na medida certa. Isso é uma coisa que eu primeiro eu achei, só que eu falei, não, deve ser só impressão minha. Porém, ao longo do tempo, como eu assistindo e acompanhando o Santos, isso é algo que realmente eu comecei a ter mais certeza disso, que isso acontece bastante mesmo. Só como um título de exemplo, no último jogo que teve na semifinal do Campeonato Paulista entre Santos e Corinthians, foi um jogo que nenhum dos dois jogou muito. O Corinthians passou no Santos 2-1, mas nenhum dos dois jogou muito, pelo contrário. Eu acho que foi um jogo muito fraco. Não foi um jogo com muita chance para nenhum dos dois lados. Foi um jogo que os dois podiam ganhar. E também não foi que o Santos jogou melhor. Também não achei que o Corinthians jogou muito melhor. Eu achei que foi equilibrado. Mas equilibrado mais para baixo. Eu não achei que foi um bom jogo não. De nenhuma das duas equipes. Só que para o Santos, por exemplo, quando o Corinthians jogava mal, o Santos estava jogando mal também. Mas qualquer aumentada de ritmo do Corinthians, os comentaristas já tipo elogiavam, falavam, o Corinthians está dominando o jogo. E não era bem assim. E para o Santos, mesmo o Santos, no caso, aumentando o ritmo, começando melhor que o Corinthians, o comentarista falava que o jogo estava equilibrado. Isso não foi só uma vez.
Isso aconteceu também no início do campeonato, num jogo entre Corinthians e Santos também, que ficou mais nítido. O Santos começou aquele jogo, que o Santos até perdeu 2-1 também, mas o Santos começou muito melhor que o Corinthians, muito melhor que o Corinthians. Muito mesmo. Até tomar o gol, o Santos era melhor que o Corinthians. Muito melhor que o Corinthians. E aí o Santos tomou um gol e aí depois realmente, o Santos até o segundo tempo, ou até metade do segundo tempo, realmente o Santos não jogou mais nada. Aí depois que entrou o Soteldo, aí o jogo até deu uma aquecida, que também o Neymar saiu, que ele no caso estava já cansado, aí o Santos realmente voltou o jogo. Mas os comentaristas falam que o Santos não tinha jogado nada, que o Corinthians dominou o jogo todo. Não foi bem assim, o Santos começou muito melhor que o Corinthians. Aí tomou o gol realmente, aí depois que tomou o gol, o Corinthians realmente dominou. Mas isso é só uma interpretação minha, não sei o que você pensa, se pensa parecido ou também totalmente contrário. Mas isso é uma opinião minha, é um feeling meu, eu realmente acredito nisso. Que tem uma má vontade tremenda contra o Santos. O Santos precisa ser melhor sempre, precisa se superar sempre para receber o mesmo prestígio que os outros times recebem, fazendo bem menos que o Santos. Então galera, essa é a minha opinião. Deixa aqui no comentário se você concorda ou discorda. E é isso, até o próximo. Valeu pessoal, tamo junto, um abraço, viu? Valeu.